Oi, oi, bom dia, galerinha dos sétimos anos, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo em paz. Na aula de hoje, daremos continuidade ao estudo dos tipos de sujeitos, capítulo 8, páginas 154 a 161. Vamos lá então? Para começarmos, vamos relembrar o conteúdo já visto no capítulo 7, momento em que vocês aprenderam que o sujeito pode ser classificado em 3 tipos. Lembram-se? Sujeito determinado, sujeito indeterminado e o sujeito inexistente. Ainda retomando o capítulo 7, nós vimos mais especificamente o sujeito determinado. Vimos também que ele pode ser classificado em simples, quando ele só apresenta um núcleo, e lembrando que núcleo, no caso aqui do sujeito, é a palavra mais importante que aparece no sujeito. Exemplo: Maria comprou um vestido azul. Quem comprou um vestido azul? Maria. Então, Maria é o sujeito dessa oração e, portanto, como a gente só tem uma palavrinha aí, ela também será o núcleo dessa oração. O sujeito determinado pode também ser classificado como composto, quando dentro desse sujeito nós encontraremos mais de um núcleo, ou seja, no sujeito nós teremos mais de uma palavra importante. Exemplo: Maria e João são irmãos. Quem são irmãos? Maria e João. Então, nós temos Maria, João, duas palavrinhas aí no sujeito e funcionando como núcleos desta oração, núcleos desse sujeito. E, por fim, o sujeito o sujeito determinado ainda pode ser desinencial. É aquele que não aparece escrito, não vem expresso na oração, mas é possível a gente identificar esse sujeito por meio da desinência verbal. Exemplo: fiz um bolo delicioso. Quem fez? Esse sujeito só pode ser o pronome eu. Embora ele não apareça escrito, expresso na oração, é possível identificá-lo. Lembrando-se de tudo isso, então? A partir de agora, veremos o conteúdo do capítulo 8 e, portanto, estudaremos os outros 2 tipos de sujeitos. O primeiro deles que vamos ver é o sujeito indeterminado. Como o próprio nome diz, indeterminado é aquilo que eu não posso, que eu não consigo determinar, eu não consigo identificar. Ou porque não se quer identificar, ou porque realmente não se pode, não é possível. Há 2 formas da gente conseguir indeterminar o sujeito, 2 formas de termos aí o sujeito indeterminado. A primeira delas é quando o verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito ele não aparece escrito na oração, ele não aparece explícito na oração. E também não é possível a identificação desse sujeito pelo contexto. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês: telefonaram para você. Com relação ao exemplo do slide anterior, é possível nós observarmos algumas características. Não há um contexto anterior que me possibilite identificar quem telefonou. O sujeito ele não aparece expresso na oração e o verbo telefonar se encontra na terceira pessoa do plural. Então, nós temos telefonaram. Quem telefonou? A gente não sabe ou a gente não quer que seja identificado esse sujeito por alguma razão. Muitos podem pensar assim: telefonaram, terceira pessoa do plural, pronome eles. Porém, quem são eles? Pode ter sido uma pessoa, pode ter sido 2, 3 e assim por diante. Querem um outro exemplo? Vamos supor que vocês estejam na escola e vocês tenham saído para o intervalo. Quando vocês voltaram do intervalo, o estojo de vocês que estava em cima da carteira não está mais. Muito provavelmente vocês dirão: professora, pegaram meu estojo. Quem pegou? Você viu? Não, você não viu. Você pode acusar alguém de ter feito essa ação? Também não.
Portanto, pode ter sido uma pessoa, pode ter sido duas. A gente não consegue, então, nesses casos, identificar quem praticou a ação. A ação foi praticada, né? O estojo, por exemplo, não ia sair de cima da carteira sozinho. Porém, a gente não consegue identificar quem é o sujeito, quem praticou essa ação naquele momento. Entenderam? A segunda forma ou a segunda situação de se ter um sujeito indeterminado é quando nós temos o verbo na terceira pessoa do singular e esse verbo ele aparece seguido da partícula ser. Essa partícula ser, nesse caso de sujeito indeterminado, ela recebe o nome de índice de indeterminação do sujeito. Então, nós temos aqui como exemplo: precisa-se de digitadores. Observe, verbo precisa, terceira pessoa do singular, seguido da partícula ser, do índice de indeterminação do sujeito. É importante vocês observarem também que para que nós tenhamos, nesse caso, sujeito indeterminado, é necessário que nós tenhamos aí também um verbo que necessite de preposição. Quem precisa, precisa de algo, certo? Então, as perguntas que nós fazemos: quem precisa? Não se sabe ou não se quer identificar. Outro exemplo: acredita-se na existência de vida terrestre. Verbo acredita, terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, mais o índice de indeterminação do sujeito. E observem, após o verbo e a partícula, o índice de indeterminação do sujeito, nós temos uma preposição. Quem acredita, acredita em algo. Lembrando que a palavrinha na é uma preposição composta pela preposição em e o artigo a. Não se esqueçam. Quem acredita? Não se sabe ou não se quer identificar. Essa dica que vem agora, ela é muito importante. Muitos acabam errando na classificação do sujeito porque acabam interpretando. Prestem atenção. Quando o sujeito é representado por um pronome substantivo indefinido, não devemos classificá-lo como indeterminado, mas como determinado. A gente até conversou sobre isso na aula da semana passada. Observe. Alguém pegou minha caneta. Quem pegou minha caneta? Nós temos expresso na oração, nós temos escrito na oração a palavrinha alguém. Mesmo que essa palavra alguém, ela tenha o sentido da gente não conseguir saber especificamente quem é. Mas, a partir do momento em que a palavra aparece escrita na oração, a partir do momento em que é possível a identificação de núcleo do sujeito, o sujeito só pode ser determinado simples ou composto, certo? Então, observe. Quem pegou minha caneta? Resposta: alguém. A palavra alguém está expressa na oração. Portanto, conseguimos identificar núcleo. Assim também ocorre com os pronomes tudo, nada, ninguém e outros. Passamos agora ao estudo do sujeito inexistente. Observe essa palavrinha. Inexistente é aquilo que não existe. O sujeito inexistente também pode ser chamado de oração sem sujeito. A informação trazida pelo predicado não se refere a sujeito algum. E como que conseguimos identificar? Todos os verbos cujo sujeito seja inexistente é um verbo impessoal, são verbos impessoais, ou seja, são conjugados apenas na terceira pessoa do singular. Assim, para que tenhamos sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, é necessário observarmos a presença de alguns verbos específicos e suas características. O primeiro caso é quando a gente tem na oração o verbo haver e esse verbo ele apresenta um sentido de existir. Observem os exemplos. Havia 5 alunos na biblioteca.
A gente tem o verbo haver na oração e esse verbo haver, ele assume o sentido de existir. Tanto é que eu consigo substituir o verbo haver pelo verbo existir. Entretanto, há uma característica específica aí. Por se tratar de um verbo impessoal, cuja característica é ser conjugado na terceira pessoa do singular, eu tenho o verbo haver escrito no singular. Então, nós temos aqui, havia 5 alunos na biblioteca. Mesmo eu tendo uma pluralidade de alunos, o meu verbo haver, com sentido de existir, ele é escrito no singular. Se eu substituo o verbo haver pelo verbo existir, observem que aí o verbo existir, ele não é impessoal. Ele é um verbo que identifica sujeito, ele é um verbo que faz concordância com o sujeito da oração. E por esse motivo, ele vem escrito no plural. Existiam 5 alunos na biblioteca. Então, coloquei uma observação até aí para vocês a respeito disso. Só o verbo haver é impessoal, o existir não. Um outro caso de oração sem sujeito ou de sujeito inexistente é quando a gente tem verbos que indicam fenômenos da natureza. Exemplo, anoiteceu de repente, choveu muito ontem. Então, nós temos nas duas orações verbos que identificam fenômenos naturais. Isso também pode acontecer com o verbo nevar, com o verbo amanhecer e assim por diante. Uma outra possibilidade de termos sujeito inexistente é quando nós temos o verbo haver, ser, fazer e estar, indicando o tempo cronológico, um tempo transcorrido, ou ainda indicando o clima. Observem os exemplos. Faz 2 anos que ele saiu. Nós estamos falando dessa primeira parte da oração, certo? Observem que, mesmo tendo uma pluralidade nesta oração, nesta expressão 2 anos, o verbo fazer, ele é conjugado na terceira pessoa do singular. Ainda, no outro exemplo, nós temos há 2 meses que não vejo você. 2 meses também indicando uma pluralidade, porém, o verbo haver, por estar indicando aqui um tempo transcorrido, ele vem escrito na terceira pessoa do singular. Isso porque eles são verbos que, nesses casos, são classificados como impessoais, certo? Um outro caso também, o último caso, na verdade, né, de termos aí sujeito inexistente ou uma oração sem sujeito, é com relação ao verbo ser, indicando horas. Porém, nesse caso aqui, ele é também um verbo impessoal, mas a concordância desse verbo é feita com o numeral que indica a hora. Então, nós temos é uma hora, então verbo no singular, porque ele vem concordando com a palavrinha uma, e são 2 horas, colocado o verbo no plural, porque ele faz concordância com a palavrinha 2. Mas, mesmo assim, ele é considerado, nesse caso, um verbo impessoal e tanto uma oração como outra são consideradas orações cujos sujeitos são inexistentes ou orações sem sujeito. Pois bem, 7º anos, mãos à obra agora. Quero que vocês façam a leitura da tira na página 154, resolvam os exercícios 1, 2 e 3 desta mesma página da 154, façam também os exercícios 4, 5, 6, 7 e 8 e a questão invertida, que estão nas páginas 157 e 158. Marquem as dúvidas que nós conversaremos sobre o assunto daqui a pouquinho na nossa live. Bons estudos, boa sorte e até já! Um beijo!